Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. No Estação dessa semana, falaremos sobre o movimento Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça, abordando a medida provisória 746 de reforma do ensino médio e o projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido. Fique conosco, Estação está no ar. As convidadas do programa de hoje são Rússel Terezinha Dutra, professora do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação da URGS, e a estudante Diandra Machado, que está cursando doutorado em Educação na URGS. Boa tarde, professora Rússel. Boa tarde, Diandra. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. O que é a Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça e o que ela propõe? A Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça é uma organização que reúne diversas entidades de classe, movimentos sociais, instituições de ensino, tanto de ensino superior quanto de educação básica, profissionais liberais, pessoas envolvidas com movimentos no campo da cultura, diversas entidades que representam estudantes, professores, pais de estudantes da educação básica, e todos com o intuito de reagir a esse movimento reacionário do Estado, né, tanto na sua laicidade, quanto mesmo no campo da qualidade da educação. Então, a frente surgiu principalmente em reação aos projetos de lei do movimento Escola Sem Partido, mas ela também tem se posicionado em relação à medida provisória do ensino médio, ao projeto de emenda constitucional, que era 241 na Câmara dos Deputados e agora é 55 no Senado, e também em apoio aos movimentos que têm tentado reagir, especialmente às ocupações dos estudantes. Já no primeiro semestre, as ocupações dos estudantes das escolas estaduais, aqui do estado do Rio Grande do Sul, e agora, no segundo semestre, as ocupações principalmente dos institutos federais e da Universidade Federal e outras instituições de ensino superior. E como vocês acham que o projeto Escola Sem Partido afeta a formação para a cidadania dos estudantes e a liberdade de expressão dos professores? Bom, eu acho que uma coisa que, quando se fala em cidadania, né, essa pergunta é muito interessante para esse projeto Escola Sem Partido, porque no próprio texto do projeto existe uma confusão muito grande entre aquilo que é do âmbito privado, família, e aquilo que é do âmbito público, escola. Então, ao falar de cidadania, né, por exemplo, no final do texto do PL, que eu vou citar o trechinho, é dito que, abre aspas, o projeto que ora se apresenta está em perfeita sintonia com o artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prescreve, entre as finalidades da educação, o preparo do educando para o exercício da cidadania. Fecha aspas. Bom, mas antes disso, em diversos artigos, no artigo 2º, por exemplo, no artigo 5º, também no item 14 da justificativa e no item 15, é dito que a escola ela vai poder ensinar só aquilo que estiver de acordo com a moral da família. Bom, a gente pode se perguntar, né? As famílias possuem uma moral comum? Ou será que existem tantas morais quanto existem famílias, né? Então, existe um conflito muito grande, porque a escola ela é uma instância do Estado, né? Mesmo as particulares, enfim, ela tem a proposta de preparar o indivíduo para a vida em sociedade e não simplesmente para a vida em família. Então, esse tipo de moral que querem com o projeto colocar para a escola é uma moral que serve à família, mas não à vida em sociedade. Então, assim, se faz, né, essa confusão entre aquilo que serve para essa família, para essa vida em família, e aquilo que serve para essa vida em sociedade. Bom, o que seria essa moral da vida em sociedade, da vida do cidadão, né? Então, o cidadão aqui é aquele que vive numa democracia. Vivemos numa democracia? Espero que sim. Espero que continuemos vivendo numa democracia e precisamos formar cada vez melhor os nossos cidadãos e as nossas cidadãs. Então, o que uma moral de um cidadão, de uma cidadã, exige? Uma moral autônoma. Né? Uma moral que que ajude, que auxilie o cidadão, a cidadã, a escolher por si próprio, né? Porque a moralidade é justamente isso, é essa escala de valores que nos ajuda a escolher, nos ajuda a agir no dia a dia, né, com os nossos concidadãos. Mas na medida em que a gente confunde, né, o que é próprio da moral familiar e o que é próprio dessa moral da escola, que é esse preparo para a vida em sociedade, uma moral autônoma, a gente acaba colocando uma cortina de fumaça
né, nesse próprio desenvolvimento desse cidadão. Então vai se tornar uma coisa muito complicada, porque no fim a gente não vai fazer nenhuma coisa nem outra bem feita, né? E mais do que não fazer nenhuma coisa nem outra, a gente tem que se perguntar, é possível fazer essa separação, né? É possível dizer que a escola ela tem que simplesmente transmitir conhecimento e a questão dos valores fica para a família transmitir, aqui sem entrar em toda a questão do problema da questão de transmissão do conhecimento, né? Que é uma discussão gigantesca em epistemologia. Não vamos entrar nisso agora, mas, enfim, é preciso que fique claro que aí também já existe um problema, né, nesse posicionamento. E esse posicionamento, a gente lembra também aquela questão ideológica, né, que falam tanto de que, certo, algumas coisas são ideológicas, mas o que o projeto está dizendo por ideologia, né? O que se está entendendo por esse... Que conceito é esse? Porque o termo ideologia, existe uma acepção gigantesca de sentidos, né? Então, mais uma questão que precisa ser esclarecida dentro desse projeto, né? Que tem vários conflitos internos. Bom, e um desses conflitos é isso, né? Dizer que o projeto está de acordo com essa formação para a cidadania, mas, na verdade, ele está fazendo uma grande confusão entre aquilo que é do âmbito do cidadão e aquilo que é do âmbito do indivíduo particular dentro de casa, da sua família. Bom, acho que por aí, assim. Bom, e tem a questão também da divisão, né? Entre moralidade e cognição, dessa questão de que a escola teria que ficar com uma parte, a família com outra, que isso se vê pelo menos desde Rousseau, assim, que não faz sentido, né? Não é possível. Ou a gente está fazendo uma escola para preparar um cidadão cindido, um cidadão dividido, e a gente não quer isso, né? A gente quer um cidadão completo, um cidadão que possa atuar na sociedade, que possa trabalhar, que possa escolher seu trabalho, mas que possa ir além também dessas esferas simplesmente de trabalho, né? Acho que para complementar o que a Diandra diz, essa ideia de uma precedência dos valores familiares em relação à escola pública como parte de um Estado laico, né, em que o sujeito vai entrar em contato. Justamente a escola pública possibilita o ingresso universal, então pessoas de diferentes matizes ideológicos, morais, religiosos. E os professores também ingressam por concurso público. Da mesma forma, a gente vai ter professores com diferentes concepções pedagógicas, diferentes concepções morais, religiosas. E a pluralidade, a liberdade de expressão num ambiente plural vai fazer com que cada estudante entre em contato com diferentes perspectivas sobre a vida, sobre os problemas. E isso vai produzindo uma descentração e uma autonomia moral, uma autonomia intelectual, para que ele possa se posicionar diante da realidade. Esses projetos de lei da escola sem partido, quando eles defendem a neutralidade ideológica, eles explicitam que o professor teria que tratar com o mesmo peso e seriedade concepções concorrentes sobre um mesmo tema sociocultural. Só que, na verdade, isso não é viável, não é possível. É a pluralidade de ideias que vem de diferentes sujeitos que participam de um ambiente de liberdade de expressão é que produz o pluralismo de ideias, e não um sujeito que vai conseguir trabalhar de maneira neutra com diferentes temáticas, né? Então tem toda uma... Ele não é um projeto viável, e ele, além de tudo, ele incentiva a delação anônima. Ele prevê que cada sala de aula, cada instituição educacional tenha cartazes com os deveres do professor, onde consta uma lista de proibições e ali um canal de denúncia anônima diretamente para a Secretaria de Educação. E o que seria denunciado? Tudo aquilo que venha a entrar em conflito com os valores morais, religiosos, ideológicos de cada estudante. Então isso produz uma autocensura no trabalho pedagógico, né? O professor já de antemão se censura porque ele não sabe o que na sua prática, o que na forma de apresentar os assuntos e de discutir as temáticas em sala de aula pode vir a afrontar a crença de alguém, então ele já produz uma autocensura. Além do mais, o projeto prevê que o professor pode vir a ser punido, inclusive por manifestações de terceiros, dos estudantes ou de terceiros, se o professor estando como responsável por uma turma em sala de aula. Então, isso vai censurar não só a prática pedagógica, o trabalho do professor, mas também os próprios alunos, né? E a gente vê o projeto com uma intencionalidade de criminalizar tanto o movimento docente, de resistência à precarização da educação,
quanto o movimento dos próprios estudantes. E isso, embora não seja explicitado, o nome dos projetos Escola Sem Partido leva as pessoas a aderirem ao projeto, porque ninguém acha que a escola seja um lugar de defender este ou aquele partido político. Mas quando a gente vai olhar o conteúdo dos projetos de lei, as justificativas, o modelo de notificação extrajudicial que o movimento disponibiliza no site, a gente vê que tem toda uma censura ao processo de construção de conhecimento e aos próprios movimentos estudantis e docentes na esfera pública. E sobre a medida provisória 746 de reforma no ensino médio, quais mudanças ela propõe para o ensino médio e de que forma essas mudanças seriam boas ou ruins para a educação, na visão de vocês? A medida provisória, ela propõe alterações tanto na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quanto no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. A primeira coisa que a medida provisória faz é romper com a concepção de educação básica, incluindo o ensino médio como parte da educação básica. Porque a medida provisória prevê certificações intermediárias no ensino médio. Então, embora seu primeiro artigo seja de ampliação da carga horária do ensino médio, hoje o ensino médio é composto por 3 anos, cada ano com 800 horas. A medida provisória propõe 1.400 horas para cada um dos anos, então saindo das 2.400 horas do ensino médio atual para 4.200 horas. Mas, apesar de... Então, amplia a carga horária, o que é uma luta antiga, que a educação básica seja de tempo integral, que os estudantes permaneçam mais tempo dentro da escola. Tá, até aí ok. Só que ela, ao mesmo tempo em que produz um aumento do tempo escolar, ela também possibilita certificações intermediárias para o mundo do trabalho. E mais, ela também prevê que parte da carga horária, assim, a carga horária hoje de 2.400 horas é para uma formação geral, preparatória, tanto para os estudos em nível superior, quanto para o mundo do trabalho, as 2.400 horas do ensino médio hoje. A medida provisória, ela limita essa formação geral, que seria correspondente ao que estará no texto da Base Nacional Comum Curricular, que a gente não conhece ainda a última versão, a 1.200 horas, então a metade da carga horária atual para uma formação geral. As outras 3.000 horas desse aumento de carga horária poderiam vir a ser cumpridas, inclusive, no ambiente produtivo, no mundo do trabalho. Então, o ensino médio vai passar a certificar horas trabalhadas e não mais uma formação geral preparatória para a continuidade dos estudos. Essa é uma mudança que precariza e que resgata uma concepção da LDB da ditadura militar, lá, a LDB de 1971, criava um ensino de segundo grau profissionalizante, que reduzia justamente a formação geral para a continuidade dos estudos em nível superior e inseria disciplinas preparatórias para o mercado de trabalho. Então, essa medida provisória, ela reedita uma concepção lá da ditadura militar, mas que eu considero ainda pior, porque ela reduz ainda mais a carga horária da formação geral, criando um abismo, né, entre a escola pública e as escolas da rede privada, que certamente terão esse tempo integral todo voltado para a preparação para a continuação dos estudos em nível superior. No programa de hoje, procuramos um dos alunos que faz parte da Ocupa Fabico para nos falar sobre o movimento das ocupações. Então, eu me chamo Asaf Bueno, eu sou estudante do terceiro semestre de jornalismo aqui da Fabico. Nós decidimos em assembleia extraordinária, né, pela opção de fazer a ocupação, né, porque compreendemos que não havia mais a possibilidade de atingirmos a atenção necessária através de manifestações na rua, devido à forte repressão que a gente estava recebendo da Brigada Militar, né? Houve episódios lamentáveis de levarmos bombas de efeito moral e tudo mais. Então, nessa votação democrática, uma assembleia que contou com mais de 170 pessoas aqui da Fabico, né? Ou seja, o que legitima uma votação, uma votação democrática que vai de encontro ao regimento aqui tanto do DACOM quanto do CABAN, né? Então foi decidido pela ocupação. Aqui na ocupação eu desenvolvo ações em 2 frentes, na Comissão de Segurança e na Comissão de Comunicação, e a rotina aqui na ocupação ela é extremamente bem organizada. Nós fazemos
diariamente vários tipos de atividades, seja aulas públicas, debates, cine-debates, ou até atividades culturais como oficinas, sarau também, o pessoal faz uma música aqui. Que esse é o nosso jeito, nós como, além de estudantes, como cidadãos, foi o que nos restou frente a esse completo escárnio, que são as medidas que o governo Temer está tomando desde que entrou, né, de forma ilegítima, e acreditamos que nós estamos certos, nós estamos do lado dos trabalhadores, e não seria diferente. A doação que está havendo aqui dentro da faculdade, pessoas que nunca antes tinham se movimentado com a relação ao movimento estudantil, se inseriram nessa luta de cabeça. Eu particularmente me realizei bastante nessas últimas semanas, de ver que gente que a gente achava que muitas vezes não estava nem aí, que tinha tudo para... Às vezes até numa situação abastada, podia não se importar com nada que está acontecendo, veio aqui, dormiu mal, não dormiu no chão, comeu mal, se dispôs de tempo, dinheiro, material, câmera, professores aqui. Foi uma manifestação autônoma, assim, e que surgiu do nada, que é a beleza disso e que me faz acreditar tanto nesse movimento como uma resposta frente a tudo isso que a gente está sofrendo. Governo Temer, essa mobilização do Movimento Brasil Livre. Acreditamos, né, que uma mobilização da faculdade, junto com os trabalhadores também do Brasil, nós chegaremos no nosso maior objetivo, que é a completa exclusão da história do Brasil de que houve uma discussão sobre uma PEC de congelamento de gastos durante 20 anos, uma MP de ensino médio completamente autoritária, de cima para baixo, sem discussão nenhuma, nem com a população, nem com a classe educadora. Então é isso que eu acredito, é isso que a gente está lutando aqui na Fabico. Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra aceitar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçando, espiando, colando toda a prova dos colegas. Ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. E quando chega o boletim lá em casa... No próximo programa, continuaremos falando sobre os temas relacionados ao movimento Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br contando a sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h na Rádio da Universidade. Produção, Mariana Moraes e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima. Tchau.